ser feito pela nossa equipe interna. Não há grande complexidade atuarial nisso, mas há uma complexidade jurídica grande, né? O que eu posso garantir para vocês é que não haverá migração do atual, né? Nós que estamos no plano A e plano B, não vai nos ser oferecida opção de sair desses planos e ir para um novo plano. E a outra coisa que eu posso garantir para vocês, assim como em 1997, não haverá nada compulsório, né? Nem pode haver, porque senão o risco jurídico é muito grande, né? Por isso, qualquer alternativa que seja criada, ela tem que ser oferecida aos participantes sem ser compulsória. Mas, repito, não é migração dos atuais planos para um eventual novo plano. E termino aqui dizendo o seguinte: qualquer decisão sobre esse assunto é de competência exclusiva do Conselho Deliberativo da FORLUS, né? Isso não é decisão de diretoria. A diretoria tem que estudar, tem que manipular os dados, tem que trabalhar os dados, fazer os estudos e dar subsídio para que o Conselho tome a sua decisão. Mas a decisão é do Conselho, tem que ser aprovada pelas patrocinadoras. No caso da CEMIG, em sendo uma patrocinadora estatal, tem que ser aprovado pelo governo, pelo acionista majoritário, o acionista controlador, que é o Estado de Minas Gerais, e tem que ser aprovado pela Previc, que é o órgão de supervisão. Então, eu acho que eu já falei mais do que precisava, mas creio que levantei várias bolas aí para um eventual debate. Estou inteiramente à disposição de vocês, assim como os colegas que estão aqui. Eu pediria, eu conheço muita gente que está aqui, mas não conheço todo mundo. Então, pediria apenas que, ao perguntarem, falasse o nome para a gente saber quem está perguntando. E o microfone vai ficar disponível para vocês usarem e todo mundo escutar, inclusive o pessoal que não está presente aqui no auditório. Boa tarde, eu sou o Daniel. Eu queria perguntar sobre os imóveis que você falou ali. Diz que tem até o final do ano que vem para regularizar. Se a gente tiver uma rentabilidade alta em ações, em juros, isso não se regularizaria automaticamente sem uma ação nossa? Se a gente tiver isso, né, que faça esse valor cair para 8%, nós nos enquadraremos. Mas, assim, sendo realista, essa não é, nesse curto prazo, essa não é a nossa expectativa. Jorge Mussi, matrícula 2849, desde 1958. Fui a 490 cidades levar CEMIG e retirar a rede velha. Acontece o seguinte: quando foi feito a migração do BD para o A, foi feita na primeira reunião na AEA, com o falecido fantástico Afonso e Zé Ribeiro. E eu, como era conselheiro, e depois fui conselheiro do Conselho Curador durante 3 mandatos e do Conselho Deliberativo 2 mandatos, fui receber o Prêmio Nacional para a FORLUS, considerada a empresa modelo, o fundo modelo. Eu fui receber, tive essa honra. Então, acontece o seguinte: nesse dia, o Afonso propôs o nome de plano provisório, nós não aceitamos. Aí mudou-se para plano atual. E que na minha opinião, que ele disse que era um carro que a gente estava adquirindo. Então, é um plano vitalício, que é vitalício para mim até quando eu morrer. E eu não sou de tábua de mortalidade, não. A tábua de mortalidade é 86 anos. Eu estou com 81, estou com a segunda médica, com 50 e poucos anos. Então, eu não vou morrer com 86.
E meu medo é o seguinte, José Ribeiro, o plano C é para os novos. Que novos? A CEMIG não está admitindo ninguém, está mandando embora, como é que vai fazer um plano C, C é apelido, com funcionários novos? Então, meu medo é acontecer como o BD, que o BD se extinguiu porque ele estava inviável para quem ficava nele. Então, acontece o seguinte, eu não me preocupo com reserva matemática, porque se eu tiver lá 200 mil reais, e se eu viver 100 anos, que eu vou até mais, que a minha família é toda assim, meu dinheiro vai acabar com 86 anos, e minha mulher não vai receber nada. E eu não posso trabalhar mais. Até o governo está preocupado com o idoso. Hoje, há tempos, foi lançado o prioridade máxima para mais de 80 anos. Então, o cara de 70 e tantos anos, tem 20 aqui, chega um de 80 e fica na frente. Agora, não é possível que a CEMIG vá fazer um plano para prejudicar quem... Porque quando a Força e Luz trouxe, metade da diretoria não queria. E eu era representante da Grêmio Industrial, briguei com todo mundo para entrar para a Forluz, que muita gente não queria, mas era obrigado. Então, o que acontece? E hoje muita gente me procura, porque eu sou da Gremig, então os aposentados todos frequentam a sede campestre, eu sou diretor há 18 anos, sou conselheiro da AEA, sou conselheiro do CEMIG Saúde, então o que acontece? E esse medo é esse. Se essa reserva matemática acabar junto com a tábua de moralidade de 86 anos, o que o cara de 86 anos vai fazer recebendo? Eu paguei 20 salários mínimos, paguei 15, paguei 10, aposentei com 8, hoje eu estou com 2,5. E eu vou viver de quê? Só assaltar banco para vender droga. A única coisa que pode. Então, eu gostaria, você está no embrionário ainda. Agora, uma coisa, Zé Ribeiro, plano C, com novos funcionários da CEMIG, e isso é utopia. Isso não existe, porque a CEMIG não está admitindo, ou está. Eu estou vendo sair todo dia a Gremig, quando nós tínhamos 15 mil sócios, eu ainda estou com 6. E eu, quando aposentei em 91, a CEMIG tinha 21 mil funcionários, hoje não tem nem 7, gente. Como é que vai fazer um plano novo com funcionário novo? Está entendendo, Zé Ribeiro? Eu te conheço há 200 anos, não vou mais em reunião lá, que você não dá pão de queijo mais, então não vou mais. Então, o que acontece? Eu gostaria que você respondesse isso para mim. Olha, a diretora de Recursos Humanos da CEMIG se ofereceu para responder essa pergunta. Eu acho que ela é muito mais apropriada do que nós para fazê-lo. Toma aí, junto. Bom, Jorge Mussi. Seu Jorge, obrigada pela Matrícula pergunta. 2.849. Que bacana, que bacana. Parabéns, parabéns. Gostei de ver o seu forte, bacana. Entrei para a CEMIG, tinha 3 cidades, eu fui em 490. Muito bem. Mas respondendo à sua pergunta, essa semana saiu um edital para o concurso para a contratação de 3 médicos na CEMIG. E provavelmente daqui a 2 semanas sairá um novo concurso, um novo edital, porque com tantas saídas que ocorreram com esses PDIs, nós precisamos repor os nossos quadros. Então, quem diz que não vai ter concurso para a CEMIG, não está falando a verdade. Nós não conseguimos manter a maior distribuidora da América Latina em quilômetro de rede, nós não conseguimos manter uma empresa que eu tenho certeza vamos continuar sendo uma das grandes geradoras do país em energia elétrica, nós não conseguimos manter as nossas linhas de rede de transmissão com constantes saídas de empregados. Então, nós estaremos fazendo um concurso em breve para repor os nossos quadros. E esse concurso provavelmente vai ficar aí durante 4 anos, e nós vamos chamando à medida que o nosso quadro de pessoal for se desligando da empresa, eu tenho que ter um instrumento para repor esse quadro. Então, esse plano foi pedido pela diretoria da CEMIG à Forluz para que nós pudéssemos ter um plano que não onerasse mais o pós-emprego da CEMIG, porque aqui as pessoas que estão hoje atuantes na CEMIG sabem da dificuldade que nós temos em enquadrar os nossos custos operacionais no limite regulatório estabelecido pela ANEEL. Então,
o nosso objetivo em pedir à Forluz que criasse um plano novo que não tivesse, que minimizasse o risco de termos uma despesa pós-emprego, para que nós pudéssemos garantir a sustentabilidade da nossa patrocinadora, para que a gente pudesse garantir que a CEMIG tivesse condições de ter aí, sobreviver mais nos próximos 650 anos, que é o que a gente espera que aconteça. Então, isso é de fundamental importância para que a CEMIG consiga garantir a sua estabilidade financeira, a sua perenidade. Então, os novos entrantes na CEMIG não trariam mais risco para que a gente pudesse ampliar essa despesa para a nossa patrocinadora e colocar em risco a sustentabilidade da CEMIG. Respondido? Espero que esses novos que virão, muito, porque o plano A é finito, está acabando, nós vamos morrendo para acabar. Então, acontece o seguinte, se a CEMIG repor esse quadro, porque, olha, quando eu saí tinha 21 mil, e tinha 7 mil, mais ou menos, contratados. Hoje tem 7 mil, tem quase 30 mil. Então, com essa nova lei do trabalho, o terceirizado não precisa, pode ser até da atividade fim. Então, o CEMIG pode contratar todo mundo da atividade fim. Meu temor é esse, porque a CEMIG, nós todos, gente, todo mundo que trabalhou na CEMIG desde 1958, quando eu entrei, ama a CEMIG, ama. Nós vestimos camisa. Quando construímos Três Marias, nós ficamos 5 anos sem aumento. Mas todo mundo trabalhava direto. E o senhor pode ter certeza que essa diretoria também, que é formada de 9 diretores, hoje nós somos 6 diretores da casa. A minha matrícula é 39 mil. Eu tenho 33 anos de CEMIG. Como eu tenho o Bernardo, que tem 30 e tantos anos de CEMIG. Então, o senhor pode ter certeza que não é esse o objetivo da diretoria da CEMIG. Nós não temos condição de manter uma empresa dessa com 100% de pessoal terceirizado, porque não é assim que a ANEEL nos vê e não é assim que a CEMIG construiu a sua história. Quando eu entrei para a CEMIG, nós éramos 18 mil empregados. Hoje nós somos 6 mil. Agora, a diferença dos processos de hoje e da evolução tecnológica que nos permitiu fazer toda a operação de forma sistemática, com mais equipamentos, que nos proporcionasse reduzir e eficientizar os nossos processos, hoje o mundo é outro. Eu não preciso mais ter uma empresa com 18 mil empregados. Nós conseguimos gerir os mesmos processos com quantidade menor de mão de obra. Então, o senhor pode ficar tranquilo que esse plano C é para os novos entrantes na casa. E daqui a 2 semanas vai estar aí um edital de um novo concurso. Eu só gostaria de saber se esse novo plano, se sustentaria com poucos. Viu, senhor? Dentro de para aprovação de qualquer plano, pela Secretaria, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o atuário tem que demonstrar a viabilidade desse plano. Então, dentro do estudo de viabilidade, tem que se mostrar que ele é viável para um determinado volume. E queria só dizer o seguinte, não se misturam os recursos dos planos, né? Então, o fato de ter um plano novo não vai nem melhorar, nem piorar o plano A, nem o plano B, né? Então, isso aqui é muito importante, a separação patrimonial dos planos. Os participantes do plano A e do plano B não correm nenhum risco com um eventual terceiro plano, ou plano C, ou que nome tenha, e vice-versa. Vamos continuar aqui. Ivan Bremer, aposentado, planos A e B. Zé Ribeiro, o plano A já está com déficit, e o plano B, nós podemos pegar no plano A como espelho, né, para o futuro, penso eu assim. Se não houver migração para as novas condições dos planos A e B, como prevê a CEMIG e a própria Forluz, como serão solucionados os futuros déficits? Qualquer déficit no plano, ele é equacionado de acordo com o que está no regulamento do plano e de acordo com as normas que regulam os fundos de pensão, né? Aqui a grande
vamos dizer assim, a grande divergência entre os nossos regulamentos e a norma é que a norma diz que as contas são divididas, né? E no nosso caso do plano A, é dito pelo regulamento, pelo contrato, que a responsabilidade é integral das patrocinadoras. Essa é uma outra questão que nós ainda vamos ter que discutir por algum tempo com a Previc, né? Mas a regra de equacionamento, por exemplo, no plano B, vamos falar do plano B. Se houver déficit no plano B, esse déficit tem que ser equacionado metade pelos participantes, metade pelas patrocinadoras e pelos participantes que deram causa a ele. Quem dá causa a déficit no plano B é quem está na renda vitalícia. Quer dizer, o participante ativo, aquele que não está em gozo de benefício, e aquele que já é aposentado, mas está recebendo em cotas, ele não dá origem nem a superávit nem a déficit. Então, ele não faz jus a uma eventual distribuição de superávit e não tem obrigação de pagar o déficit, né? Então, no caso do plano B, em havendo déficit, ele tem que ser dividido entre os participantes que recebem benefício vitalício e a patrocinadora. E no plano A, o déficit, pelo nosso entendimento hoje, pelo contrato em vigor, ele é 100% por conta da patrocinadora. E vamos ter que enfrentar essa discussão com a Previc. Alô, meu nome é Luiz Carlos Perandio Nogueira, eu sou conselheiro fiscal suplente lá da Forluz, né? E na realidade, eu fico muito satisfeito de estar lá. Eu vejo que a Forluz é uma empresa muito séria, muito bem administrada, como o próprio Zé Ribeiro falou aqui. A gente constata isso no dia a dia lá da Fundação. Com relação aos funcionários, né, aos empregados da Forluz, são realmente muito competentes, são uma equipe muito enxuta, muita demanda, e realmente faz o melhor que pode, tá? Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? E até porque a gente não tem como questionar os processos. No dia a dia, esses questionamentos são feitos dentro dos conselhos. A preocupação maior que a gente tem, né, é realmente com notícias novas, né, que a gente não tem conhecimento, e esse plano C que está sendo desenhado, né, a gente também não tem muita informação, mesmo porque ele não existe, né? Ele está num processo de concepção, né? E não tenha dúvida nenhuma que a patrocinadora tem todo o direito de contratar quantos planos ela quiser, né? E desde que seja feito de uma forma bastante transparente, né? E houver adesão aos novos participantes. A nossa preocupação realmente é com relação a essa comunicação entre os planos A e B com o futuro plano C, que você já deu uma informação preliminar, e principalmente que tenha muita informação para que nós dos conselhos, tanto o Conselho Deliberativo principalmente, como os conselhos fiscais, tenham as informações de forma bastante abundante, plena e prazo para a gente poder analisar e ser parceiro nessa construção desses planos. Ok? Só isso. Ok, obrigado, Esperandi, pela sua colocação. Ricardo Diniz, Ribeiro, boa tarde. Como aposentado e participante tendo plano A e B, a preocupação é exatamente, né, maior com a questão do quanto esses planos estão saudados, principalmente o plano A. Eu passei também pela migração de 97, quando criamos aí o plano A e o plano B, e eu acho que a grande preocupação é essa questão de como será colocada essa migração que teremos que fazer e optar, enfim, entendendo toda a dificuldade atuarial, cálculo. Bom, então eu acho que é importante que a Forluz mantenha muito bem informado todos os seus participantes, né? E muito bem informado na questão, quando for definir qual é a reserva matemática que estaria sendo migrada. Eu lembro que isso foi uma grande polêmica lá em 97, muito questionamento sobre esse cálculo, qual era mesmo essa reserva, o que era de cada um mesmo ou não. Foi uma das razões que algumas pessoas acabaram não optando pelo novo plano, porque tiveram incertezas em relação ao cálculo dessa reserva. E eu acho também que é fundamental que a gente tenha, hoje, principalmente quem passou lá em 97, viu essa dificuldade em entender assim, qual é o melhor
migrar ou não migrar. Essa foi uma discussão muito grande em 97, que durante esses últimos 20 anos já tivemos diversas opiniões. Foi melhor ter ficado no A e B, ou migrado tudo para o B, enfim. Só que as condições todas vão mudando, não só as condições de país, mas da própria empresa. E a comunicação, Zé Ribeiro, eu acho que vai ser fundamental, porque nós estamos recebendo, acho que todos nós, uma chuva de informações de todos os lados, né? E causando insegurança, causando preocupações para todos, né? Sendo que você disse que as coisas ainda estão numa fase embrionária, ainda estão sendo preparadas, mas, enfim, essa fase é embrionária, mas o déficit já é conhecido e já se sabe a tendência de crescimento desse déficit, não é? Pela redução de número de participantes, porque já é um plano, enfim, por todas as condições que você mesmo disse. Então, a minha pergunta é mais no sentido, qual é o plano da Forluz de trabalhar com a informação para que a gente chegue na hora de ter que fazer essa opção, porque vai chegar essa hora, não vejo isso como uma questão, talvez a gente aborte isso, nada vai acontecer, mas como que está a Forluz preparando para que a gente tenha, de fato, as informações suficientes para a tomada de decisão e não ficar crescendo essa série de rumores, essa confusão toda que está sendo submetidos aí. Quem ainda está na casa acompanha mais de perto, quem está em casa tem um pouco mais de dificuldade. Então, como é que está sendo isso? O que vocês estão pensando a esse respeito? Bom, Ricardo, eu não tenho a menor dúvida que comunicação é uma palavra-chave nessa história, né? Agora, não tem como comunicar algo que não existe, né? O que nós temos procurado é comunicar aquilo que existe, né? Por enquanto, houve um pedido da patrocinadora, a diretoria recebeu esse pedido, conversou com os técnicos internamente, entendeu que precisa de uma consultoria jurídica externa para apoiar essa avaliação, e nós estamos, em paralelo, pensando muito vamos dizer assim, o plano B não nos preocupa no curto prazo, né? Como mostrei aqui, está equilibrado. O plano B já tem benefício em cota e benefício vitalício dentro dele, então ele já está, vamos dizer assim, desenhado, né? Ele não nos preocupa desse ponto de vista. Eu acho que a atenção, e você colocou muito bem aí, ela tem que ser no plano A, que tem esse déficit. Então, em paralelo com isso não pode, a discussão de qualquer coisa a ser feita no plano A, ela não pode ser dissociada do déficit. Tem que ser tratada em conjunto com a questão do déficit. Até porque, se eu crio alguma coisa dentro do plano A e tem um déficit, né, eu acho que talvez um pouco da pergunta que o Ivan fez ali tem a ver com isso, né? Tem um plano deficitário, como é que fica se eu migro para cá, migro para lá, mudo, tomo uma opção, quer dizer, então, o que a Forluz tem que fazer nessa fase de desenho é combinar o equacionamento do déficit com qualquer outra medida que vá atender ao pleito que a CEMIG fez, né? E tendo alguma coisa desenhada, né, discutida, inclusive internamente, porque, por enquanto, a discussão não passou dos técnicos da Fundação. Discutida com os nossos órgãos internos, o Esperandi lembrou bem aqui que isso tem que ser, nós temos a nossa estrutura de governança, tem que ir ao Conselho, ser discutido com o Conselho, para que chegue num determinado momento em que tenha uma boneca desenhada e a gente possa partir para o esclarecimento ao participante. Por enquanto, nós não temos essa boneca. O que tem é um pedido, né, e algumas medidas internas, por enquanto, que nós estamos tomando. Não temos nada concreto para comunicar. E tanto é que nós não comunicamos nada ainda, nem a Conselho Deliberativo. Quer dizer, se você me perguntar o que vai ser o plano C, né, e repetindo o que já foi dito aqui, usando o jargão que já está plenamente difundido aí, posso te falar uma coisa que está na minha cabeça, mas não sei se é o que está na cabeça do atuário e não sei se é o que interessa ao Conselho Deliberativo da Forluz. Mas, com certeza, né, dentro da sua fala aí, com certeza, a comunicação, no momento certo, ela é chave para o sucesso desse processo, né?
ela tem que estar presente, né? O que eu acho que e o nosso esforço de comunicação, inclusive com esse evento aqui, com a série de outros que nós começamos a fazer semana passada e vamos fazer no estado inteiro, é de atacar alguns outros pontos que se misturam nesses boatos, nessas discussões, com esse assunto de novos planos, né? Então, em paralelo com as especulações sobre esses novos planos, estão vindo aí uma série de boatos, de informações, meias-verdades e mentiras, né, a respeito de outras questões da Forluz. Então, aí, como são coisas concretas, dizem respeito ou ao passado ou ao presente, é que está concentrado o nosso esforço de comunicação agora. Mas, com certeza, a preocupação com a comunicação no momento exato, de qualquer mudança que seja feita, ela está presente na nossa agenda. Zé Ribeiro, Marco Aurélio, é o seguinte, coincidentemente saiu um boletim hoje das entidades sindicais. Você tem interesse, dentro disso que o Ricardo falou, de responder essas questões que foram levantadas aqui, ponto a ponto? Tem questões até que são até bizarras para mim, mas tem alguns que eu acho que merecem resposta, porque tem gente que não está aqui, tem gente que não vai ver a sua palestra, e a opinião que eles têm pode ser do que lê aqui. Então, você tem intenção em responder isso que foi falado aqui? Se a gente for pensar assim, resposta ponto por ponto ao comunicado X, nós não vamos fazer, né? Nós já vimos que isso não funciona, porque as pessoas estão, inclusive, reprisando coisas que já foram respondidas pela Forluz, né? Estão requentando. Você pode ver que nem todas as entidades que assinaram um primeiro comunicado semelhante a esse, estão assinando esse, né? Porque elas se deram por satisfeitas com as explicações que a Forluz deu. Então, eu respondo uma coisa e repetem, quer dizer, tem coisas aí que já foram explicadas pela Forluz. O que nós estamos procurando fazer, já soltamos o primeiro essa semana, pontos que estão aí, né, que são levantados aí, sem ir numa resposta direta, né, mas pontos que estão levantados aí, nós estamos explicando. Até porque, com todo respeito, nós não vamos baixar o nível da Forluz. A comunicação da Forluz não vai baixar o seu nível. Nós vamos tratar as coisas em alto nível e uma discussão técnica, tá? Então, todos os pontos que estão aí, ou já foram comentados pela Forluz, ou voltarão a ser, tá? Nós soltamos o primeiro, que é a questão, e foi até um ponto que o Ricardo levantou ali, não relativo a esse momento, né, a questão da reserva matemática, né? O pessoal aí levantou uma polêmica sobre reserva matemática, como se o plano A tivesse conta, né? Se cada um de nós que está no plano A tivesse uma conta individual, não existe conta individual no plano A, né? Então, isso foi explicado pela Forluz num comunicado, no portal, via WhatsApp, via vários veículos de comunicação essa semana. E outros que estão aí serão abordados, sem citar o comunicado do sindicato tal, da associação tal, pergunta 1 ou questão 1, estou explicando aqui, né? Se tiver alguma aí específica, ou todas, né, todas eu acho que é muita coisa para agora, mas se tiver alguma incomodando a você ou qualquer outro que esteja presente aqui no auditório e que quiser que eu comente agora, eu estou inteiramente à disposição. Se tiver alguma, olha, essa aqui eu não entendi, eu não ouvi explicação, está me incomodando, tá? Mas você pode ter certeza que essas grandes questões, por exemplo, contingências judiciais, auditoria até já falei um pouco aqui, e outras, né? Essa questão de reserva matemática do plano A, todas essas a Forluz vai, e não queremos responder em bloco por 2 motivos. Primeiro, por esse que eu te falei, porque a gente responde e depois ignoram a resposta, repetem a questão como se não tivesse sido respondida. E segundo, porque quando você solta uma massa de informação, as pessoas, de uma vez só, as pessoas têm mais dificuldade de assimilar. Então, nossa intenção não uma vez por mês, mas algumas vezes por mês, soltar informações aí dosadas sobre esses assuntos.
Boa tarde. Boa tarde, Zé Ribeiro. Meu nome é Jair Gomes, eu sou trabalhador da SC e sou também diretor do Sindeletro. O Sindeletro, preocupado com como está sendo veiculado aí com relação ao novo plano, somente o plano C, tem feito debate com a categoria nesse sentido de tentar suscitar nela a reflexão sobre isso, né? Exatamente sobre o que o pessoal já trouxe aqui agora com relação à comunicação. Quer dizer, a comunicação, ela vem, ou quando vem de maneira distorcida e as pessoas ficam apreensivas. E é natural, né? E aí a grande pergunta que a gente faz, e tem feito, inclusive, quando a gente faz nossos debates com a categoria, é no seguinte sentido: nós estamos aqui reafirmando ou acusando de nada ninguém, não. Mas o que é muito ruim, às vezes, é a coisa vir meio que pronta, né, já escrita alguma coisa, que vai vir um plano novo, vai vir isso e aquilo, e as pessoas não estão inteiradas do que vem. Então, a preocupação nossa, acho que principalmente o Sindeletro tem essa preocupação, é de que previamente, né, em relação a alguma publicação, que sejam feitas reuniões prévias com as pessoas, né? Pelo menos com partes interessadas, né? Os conselheiros estão lá para isso. Né? Eu acho que os sindicatos podem ser chamados para isso, poder estar também levando para suas bases o que está sendo discutido internamente, para depois ser assimilado pela categoria. E isso, às vezes, não está ocorrendo, e as pessoas ficam apreensivas. Nós estamos vivendo um momento do país de muita insegurança, em todos os aspectos. Né? Tem a questão até do PLP 268, né, do Aécio Neves, que está voltando de novo para a pauta de novo do Congresso, para ter alguém do mercado que vai cuidar questão dos planos lá. Né? Então, é um problema também. Então, tudo isso nos assusta e nos surpreende em relação a isso. Né? Então, todas essas inseguranças nos levam a ficar preocupados com o que está acontecendo também. Com relação ao plano C, né, a nossa diretora Maura Galupo hoje trouxe uma importante notícia, mas quase que ela não poderia responder a pergunta do companheiro ali, porque se não fosse, coincidentemente, saiu o edital hoje. Porque quando se fala em plano C para novos trabalhadores, a verdade e a realidade, Maura, você trouxe uma notícia boa hoje, e tomara que traga mais semana que vem com novos editais, que vão ter pessoas novas na CEMIG de fato. Porque a realidade nossa, de fato, nós não estamos vendo ninguém novo na CEMIG. Com concurso público e tudo mais. A gente vê de outras vias, mas concursados a gente não vê. Então é um problema que a gente está vivendo na empresa. Então o plano C seria de fato para quem? Mas se já tem os 3 meses com o edital pronto, semana que vem virá outros editais, que beleza que venha mesmo, que a gente sabe que realmente o plano C pode ser para essas pessoas, já que existe uma questão de tentar diminuir o custo, né, pós-emprego e o próprio custo também com o atual quadro de trabalhadores e assistidos da Forluz. Então, assim, quase que você também era pega de surpresa por causa disso, né? Se não sai esse comunicado hoje, provavelmente você não teria resposta para ele, talvez. Porque eu também tenho ouvido falar, o Bruno às vezes fala, vai ter concurso, tudo mais, vai ter concurso, mas a gente não vê, de fato, o edital como deve. Sim. Sim. Previsto. Nós não fôssemos fazer o concurso. Ok, não, se é isso aí, beleza. Né? Que bom que seja assim, que vai ter concurso mesmo, com essa visão de que tem que ter um plano talvez diferenciado para essas pessoas. Né? Claro, acho que vem novas pessoas, é nova realidade no país e no mundo e na empresa, tudo bem. Mas até então, por exemplo, nós não sabíamos. Né? Nós mesmo temos um pleito, né, junto à empresa eram 1.500, caiu para 400, que não vem de jeito nenhum. Né? Que é o do concurso público, que não acontece também. Então, fora outros concursos que também não são repostos quadros. Então, essa questão nos preocupa e deixa o trabalhador preocupado. Então, precisamos estar atentos a isso. Sei que talvez seja a questão que a Forluz não tenha gestão sobre isso, mas com relação à Forluz, eu reitero, né? Acho que antes de ter sido feito um comunicado, como vazou essa questão do plano C, eu ia ter sido chamado, talvez, os sindicatos, os representantes dos sindicatos, ou os próprios conselheiros serem instruídos para poder ir para as bases, fazer setoriais de categoria, conversar com ela a respeito, ela está sendo estudado esse plano. Eu mesmo, você trouxe uma notícia agora que eu não sabia, eu particularmente não sabia, que está sendo também embrionado, né, um novo estudo para os planos A e B, para evitar o custo pós-emprego também com relação aos planos A e B. Eu não sabia disso até agora, você falou isso aqui agora na palestra. Então, assim, são coisas que precisam ser melhores fluídas para que a gente não tenha essa surpresa depois. Né, porque somos pregos de surpresa e ficamos sempre com o pé atrás com relação a alguma perda que a gente possa ter enquanto trabalhador e enquanto assistido também do plano. Obrigado. Dois comentários. O primeiro é que nós estamos nesse esforço, né? Esse evento aqui faz parte disso. Nós estamos fizemos a semana passada em Ipatinga
Valadares, segunda-feira estarei em Uberaba e Uberlândia, vamos voltar aqui à sede e vamos fazer uma série de discussões sobre isso, né? Mas reitero a resposta que eu dei para o Ricardo, não dá para falar uma coisa que não existe ainda. E, só para responder você como diretor do Sindialeto, o Sindialeto solicitou a Forluz uma reunião, a reunião foi marcada, nós vamos receber a diretoria do Sindialeto, se não me engano, na terça-feira próxima. Zé Ribeiro, em relação ao Plano A, essa questão, ele remonta a 97. A patrocinadora assumiu 100% do déficit, o encargo de 100% do déficit, e a Previc hoje questiona isso. O plano ele foi anterior à emenda constitucional, que hoje não aceita a assunção integral pela patrocinadora. Se a Forluz não conseguir resolver isso de forma administrativa junto à Previc, ela vai fazer um embate judicial com a Previc para fazer prevalecer esse direito? Essa é uma pergunta que o presidente da Forluz não tem poder para responder. Eu posso te dar um panorama do que nós já fizemos até hoje. Contando um pouquinho da história desse assunto, né? Você tem a sua introdução aí foi perfeita, né? E é muito interessante que essa questão guarda uma grande semelhança com a questão das usinas da CEMIG, né? Então fica mais fácil o nosso diálogo com a CEMIG nesse assunto. Mas o que aconteceu no início de 2015? A Previc mandou um ofício para a Forluz. Nós discutimos durante anos com a Previc a questão do custeio administrativo dentro dessa mesma linha. A Previc queria que o custeio administrativo fosse dividido entre CEMIG e participantes meio a meio, né? Durante anos, a fio, nós discutimos isso com a Previc, e aí, depois de muita discussão, passaram várias pessoas na direção da Previc, a Previc concordou com o TAC que nós propusemos, de que quem entrou antes de 2000 não pagasse o custeio administrativo, justamente porque era a questão do ato jurídico perfeito, né? Aí, no momento que nós fomos adaptar o regulamento para essa nova condição, a Previc, para nossa surpresa, falou assim, tem a questão do déficit, aqui no regulamento tem um item que fala que o déficit é por conta da patrocinadora, tirem isso, né? Então, nós entramos com a argumentação jurídica complexa para tentar mudar a cabeça da Previc, fizemos inúmeras reuniões na Previc, e a Previc discutiu isso, tivemos idas e vindas, até que esta semana fizemos recurso administrativo, essa semana chegou na Forluz um ofício da Previc determinando que seja retirado do regulamento o artigo 57, que diz que o déficit é 100% por conta da patrocinadora. Vamos dizer assim, quais seriam os próximos passos, né? Por enquanto, é uma determinação com relação a regulamento. A Previc não se manifestou ainda sobre o equacionamento que está em andamento, né? Isso provavelmente vai ser uma discussão a ser tocada com essa manifestação do regulamento, veio de Brasília. Esse assunto do equacionamento do déficit vai ser provavelmente abordado pelo escritório de fiscalização da Previc aqui. Então, o que devem ser os próximos passos? Nós estivemos na Previc essa semana e a Previc nos disse que antes de oficiar a Forluz, o escritório de fiscalização quer discutir mais a questão conosco. Então, nós vamos lá para sentir o que é que a Previc quer fazer, né? Já levantaram em outras conversas, em outros fóruns, a possibilidade do seguinte, foi
foram X milhões de reais para a CEMIG. Então, pega essa conta, metade deveria ser dos participantes. Cria aí faz aí um encontro de contas, né? Os participantes ficam com esse crédito e, enquanto o déficit não superar isso, o participante não tem que pagar nada, a CEMIG paga sozinha. A partir do momento em que, eventualmente, superar, o participante paga. Tá, isso foi um balão de ensaio, vamos dizer assim, levantado lá. O fato é que, agora, nós vamos voltar à Previc, né? Já alinhavamos com eles essa conversa, para ver o que realmente eles estão querendo. E o assunto vai ser encaminhado ao Conselho Deliberativo da Forluz, com uma avaliação jurídica mais consistente da nossa consultoria jurídica, com toda a argumentação, para a gente definir o seguinte: nós vamos cumprir o que a Previc está mandando. Por enquanto, ela não mandou dividir o déficit, ela mandou só mexer no regulamento. Vamos mexer ou não? A decisão final, repito, é do Conselho, mas com subsídio da diretoria através da área jurídica. Segundo, nós vamos contestar a Previc na Justiça, foi a sua pergunta, né? Então, essa decisão ela vai ser tomada pelo Conselho Deliberativo da Forluz após uma avaliação cuidadosa dos riscos envolvidos e do que é que realmente a Previc está determinando. Até porque nós precisamos de voltar lá para ouvir o escritório regional, que estava aguardando uma manifestação de Brasília, para ver o que o escritório regional vai nos determinar, em termos do equacionamento em andamento. Tá? Então, essa é uma grande possibilidade da Forluz contestar isso na Justiça, mas eu, presidente da Forluz, não posso te afirmar que vai ou não. Se ela deixar de enfrentar o embate judicial, naturalmente, ela vai passar esse encargo para os próprios assistidos, porque os assistidos não vão poder ficar omissos em relação a uma coisa que é um direito já firmado. O Plano A, ele teve adesão em função das premissas dele. Uma das premissas era essa, a premissa de que a CEMIG arcaria com 100%. E assegurava que não teria problema no futuro. Foi isso que nos foi prometido à época. Agora, desconsiderar todo esse histórico e como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido compromissado, ainda mais que a Forluz, que a Previc, consentiu com o TAC da forma que foi feito, eu acho que eu penso que se a Forluz não conseguir êxito administrativamente e deixar de enfrentar isso judicialmente, ela vai dar um sinal negativo para os assistidos. Vai ser outro fator de insegurança para os assistidos. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, porque nós não podemos ficar em sobressaltos o tempo todo. É muito sobressalto para a gente dar conta disso. Agora, em relação à questão dos riscos atuariais que a CEMIG pediu para ser estudado, atenuar os riscos do plano A e B, considerando a sua exposição e quais são as causas de passivo, eu penso que, naturalmente, são essas causas do passivo que deveriam ser enfrentadas para diminuir. Mas como a determinante, pelo que eu entendi, é a tábua de mortalidade, e a tendência é que ela só aumente, seja incrementada, como que ficará o benefício vitalício, o risco do benefício vitalício? Porque a medicina, a ciência aponta, as estatísticas apontam pela longevidade. Isso não vai ter reversão. Como que ficariam os riscos e como que atenuaria uma componente dessa, tábua de mortalidade?
Em função do horário, nós contamos com a compreensão de vocês, nós vamos abrir só para mais 2 perguntas, ok? Eu queria fazer só 2 comentários sobre o que a Rosa falou. Primeiro, é o seguinte, tudo que você falou aí, eu tenho falado todos os dias em que eu tive com a Previc. Tá? Toda essa preocupação é a preocupação minha como presidente da FOLUS e minha como participante do Plano A, assistido também, né? Então, toda essa argumentação, você pode ter certeza que é uma preocupação. Com um agravante, o seguinte, eu não sou tão antigo, de 1958 eu ainda era garoto, viu, Jorge Mussi? Mas eu sou, dentro da FOLUS, o único dinossauro remanescente da época de migração de plano. Estive inúmeras vezes aqui em 1997, nesse auditório, em debates aqui, defendendo a mudança de plano naquele momento, né? E defendi, e a propaganda nossa era exatamente isso. Então, quer dizer, eu seria a última pessoa que iria defender, vamos dizer assim, que a FOLUS puxasse tapete de assistido. E não é porque eu sou um dos assistidos do Plano A, não, é porque eu estive aqui fazendo promessa para os participantes, tá? Então, você pode ter certeza disso. Agora, como eu te falei, quem decide o caminho que a FOLUS vai seguir não é o presidente da FOLUS, não é a diretoria da FOLUS, é o conselho. Claro que nós vamos juntar todos os elementos e dar todos os subsídios e vamos opinar, obviamente, junto ao conselho, para que o conselho tome essa decisão. Com relação à questão... Jorge, eu repito aqui, o voto de Minerva... Como a sua insinuação em relação ao voto de Minerva remete a CEMIG, a Maura tinha me pedido para falar, eu vou passar para ela, mas só o único ponto que eu comento aqui dessa questão, vai custar mais caro mesmo, né? Vai custar mais caro. Se a CEMIG encomendou alguma forma de reduzir o risco atorial, é porque até preocupada com isso, né? Ela não tem um cheque especial que ela possa entregar para a FOLUS e pagar tudo. É isso, essa que eu entendo seja a preocupação dela, e não é da CEMIG, não. É de todas as empresas do mundo, né? Que não querem ter nas costas um custo de uma coisa que é totalmente imprevisível, né? Mas a Maura pediu para fazer uma intervenção que eu acho que, pelo que ela me falou, ela vai responder um pouquinho a você e já essa colocação do Jorge. Eu só queria esclarecer, Rosa, que a CEMIG, em momento algum, tem a intenção de não honrar um contrato que foi feito, mesmo porque nós entendemos que esse contrato é um ato jurídico perfeito. Então, o que depender da CEMIG, nós vamos honrar os déficits do Plano A. Não há intenção da CEMIG não fazer isso. E eu digo isso pelo fato de ter estado, no final do ano passado, na diretoria da FOLUS e ter vindo aqui, na reunião de diretoria e na reunião do Conselho, para defender que fosse equacionado esse déficit do Plano A. Em momento nenhum, a CEMIG comentou ou passou pela cabeça dos diretores da CEMIG não honrar um contrato que foi feito com seus empregados em 97, na migração do Plano BD para o Plano A. Agora, um comentário que eu vi também ali no fundo, que hoje é o Plano A, amanhã é o Plano B. Com relação a déficit do Plano B, hoje ele já é paritário. Se houver um déficit no Plano B, hoje arca a empresa e o empregado. Então, isso também, que foi comentado ali no fundo do auditório, não condiz com a verdade. Porque se hoje ocorrer um déficit no Plano A, no Plano B, ele terá que ser paritário. Agora, com relação ao déficit do Plano A, a CEMIG vai fazer todos os esforços para honrar o que foi dito no contrato. Agora, como disse o Zé Ribeiro, isso vai, se nós tivermos que chegar numa ação judicial contra a Previc, entender que esse é o nosso direito, a CEMIG entende que esse contrato é um ato jurídico perfeito. Obrigado, Maura. Eu queria só dar o testemunho de que até hoje, né, eu estou na FOLUS há 21 anos, né, nós nunca recebemos pressão da diretoria da CEMIG para irmos nessa ou naquela direção.
E mais ainda, eu reitero as palavras da Maura aqui, eu estive com o presidente Bernardo no primeiro dia, no primeiro é um certo exagero, mas logo depois do Natal, o Rodrigo Barata estava até incomodado, porque o Bernardo nos chamou lá na Forluz, e ele estava de calça jeans e camiseta, e o Bernardo chamou a gente aqui na CEMIG para falar com ele. Então, eu sou testemunha aqui que essa diretoria da CEMIG, tanto ou mais do que as outras, pela quantidade de assistidos da Forluz que ela tem lá, e inclusive do Plano A, né, ela tem demonstrado a maior atenção, a maior preocupação com a Forluz. E não houve em nenhum momento, e digo sinceramente, né, qual que seria a atitude mais natural de um gestor de uma empresa onde o órgão de regulação manda ele ir para uma determinada direção que é favorável a ele, né? Na situação que nós estamos, se a CEMIG diminuir o seu desembolso de caixa, é ótimo para a CEMIG, não é? Então, se a CEMIG quisesse se apegar a essa determinação da Previc, seria o melhor dos mundos para o caixa da CEMIG, né? Em vez de pagar 280 milhões, como ela está pagando, ela iria pagar 140, né? Ela poderia falar, não pago não, o próprio órgão de regulação deles está falando que eu não tenho que pagar. Em momento nenhum, ela se negou, né? Agora, a nossa grande preocupação hoje, e você tem toda a razão, Rosa, é com a Previc, é com a determinação da Previc, como é que nós vamos enfrentá-la. Zé Ribeiro, meu nome é Túlio Alves, aposentado, plano A e B. Gostaria de colocar algumas coisas, 2 ou 3 coisas, uma delas a Rosa já começou a falar, mas vou começando pela sua própria apresentação. No último slide da sua apresentação, as 2 últimas linhas, tem 2 questões que parecem meio que conflitantes. Na penúltima linha, coloca que o plano novo que virá, C, ou o nome que eu tenha, será para os novos empregados. E na última linha... enquanto vai tentando colocar aí, eu vou... E na última linha, coloca exatamente que qualquer migração será espontânea, opcional. Então, quer dizer, se o plano é só para novos empregados, não teria opcionalidade nenhuma para funcionários antigos, para quem já é suplementado. Então, essa é uma colocação que remete a você explicitar isso melhor na sua própria apresentação, né? E ainda, quanto à questão de opcionalidade, e aí remetendo ao que a Rosa já colocou também, em 97 nós também vimos esse filme, né? E o Ricardo falou também. Era opcional a migração para o plano B em quem estava no plano BD, o antigo. E depois acabou que o plano BD se mostrou inviável. Ele foi inviabilizado e quem estava teve que sair. E quem saiu depois, ainda saiu numa situação que acabou migrando depois de 2000, aí já ficando numa situação que quem migrou em 97. Né? Então, faço as colocações e reforçando também o que já foi dito aqui. Eu, quando em 97 optei pelo plano A, optei porque era um plano saudado. Né? Na época, a CEMIG oferecia o dobro da reserva matemática para quem migrasse para o plano B. Então, coloco, se a Previc entende que pode reverter um ato jurídico perfeito, como já foi dito por Maura, e todos entendemos que é um ato jurídico perfeito, de 97, eu posso reverter minha condição de aposentadoria do plano A para migrar para o plano B retroativamente a 97? Trazendo o dobro da minha reserva matemática lá de 97, ou, apesar de não termos conta individual a quem está no plano B, mas tem reserva matemática, né? Posso migrar o dobro da minha reserva para um possível sair do plano A e virar plano B? Então, essas coisas eu acho que têm que ser defendidas e muito mais até do que com a sua convicção de quem veio aqui, e eu me lembro quando você veio aqui em 97 apresentar isso, e eu optei pelo plano A por causa disso. Então, agora eu quero reverter. Então, se tiver que pagar alguma coisa, é porque eu quero virar plano B puro. E com o dobro da reserva matemática. Né? Então,
Então, essas questões aí que eu coloco e peço que você, se puder, comente mais alguma coisa sobre essa análise que eu estou fazendo. Bom, então vamos ao primeiro item. Eu vou repetir, tá? Não haverá migração dos atuais planos para o plano novo. Não haverá migração. O plano novo é para os futuros empregados. O que se criar de alternativa dentro do plano A e dentro do plano B vai ser dentro do plano A para quem é participante do plano A e dentro do plano B para quem é participante do plano B. Mas é dentro do plano. Eu não sei o que é, né? O que houver, se houver, né? O que houver e se houver é dentro do plano. Nós não estamos pensando em acabar com o plano que era o pensamento em 97, claramente exposto em 97. Em 97, o que tinha? Né? Olha, tem um plano inviável, né? Se vocês ficarem lá, já de cara vai ter um aumento de 60%, quem ficou teve esse aumento de 60%, quer dizer, não foi escondido, foi claro. Quem ficar tem um aumento de 60%, agora tem essas alternativas aqui, tá? Então, o que se criar, se é que for criado dentro do plano A, é opcional. Se você quiser continuar recebendo o seu benefício de X mil reais por mês e não quiser receber uma outra forma de benefício, você vai ficar onde você está. Como você pôde ficar lá em 97 no plano BD, se quisesse, né? O risco é seu, é óbvio, né? Como é hoje, né? Vamos dizer o seguinte, do ponto de vista do que está em vigor hoje, o risco de você ficar é da CEMIG, e a diretora acabou de colocar aqui a posição da CEMIG, né? Então, se você quiser permanecer onde está, na forma que está, a CEMIG vai manter a sua responsabilidade pelo seu risco atuarial, tá certo? Agora, já passando para a segunda parte da sua coisa, tudo isso que você falou, e eu repito o que eu falei para a Rosa, tudo isso que você falou, eu já falei mais de uma vez para a Previc, né? Mas, peraí, se eu soubesse que um belo dia vinha alguém do governo aqui e ia puxar o tapete, eu, Zé Ribeiro, não tinha migrado, ou tinha migrado só para o plano B, como você falou aí, né? Então, essa é uma argumentação que eu acho que estará muito forte na nossa avaliação jurídica e será um objeto em eventual contestação jurídica que a Forluz for fazer. Mas, repito para você, eu assino embaixo, se você escrever isso, e falei para a Previg, vamos lá, né? Você até me dá uma ideia seguinte, nas próximas palestras dessa que a gente for fazer, vamos trazer a Previg aqui para ela responder, porque essa pergunta eu já fiz para ela algumas vezes, e é mais do que natural. Agora, é a mesma pergunta que tem que ser feita para o governo federal e para a ANEEL, com o que foi feito com as usinas da CEMIG. Pois é, não se respeita contrato, né? Não se respeita contrato. Adalto, Tec Segurança. Bom, uma vez que foi falado a questão dos novos concursos, né? Se um funcionário atual, né, que é contribuinte da Forluz, se ele fizer esse concurso, ele passará para a nova regra ou ele poderá ainda ter os benefícios da regra antiga? Boa pergunta essa, viu, Adalto? Em princípio, ele permanece no plano que está. Se ele não tem um dispositivo no regulamento do plano B que diz que o participante, se desligar de uma patrocinadora e for readmitido ou admitido em outra patrocinadora num prazo de 90 dias, ele não tem a inscrição dele cancelada. Então, se não houver desligamento dele, ele permanece no plano em que está. Se ele se desligar, né, e passar mais de 90 dias, aí é uma nova inscrição. Ok, aí vai ser uma questão do edital, do concurso, que vai falar sobre isso. Mas corroborando com o que o rapaz acabou de dizer,
essas discussões e esses sombreamentos e essas dificuldades de entendimento e questões, inclusive, que são voltadas por são retornadas por uma questão até externa da empresa, ou mesmo da Forluz, é que essa discussão precisa ser feita com mais participantes. Por exemplo, o próprio DRP, os próprios conselheiros eleitos, talvez não uma apresentação única, mas uma apresentação dividida, ou mesmo um seminário, alguma coisa do tipo, para que nós conheçamos realmente o que vai acontecer, como ele mesmo disse, e escolher o que é melhor. Então, acho que nas próximas, se for possível, acho que não haveria problema nenhum. A gente viu aqui um discurso, né, e uma conversa, um diálogo, inclusive, de uma instituição sindical, onde foi tratado num nível super tranquilo de se fazer. Então, eu acredito que o próprio DRP e os próprios conselheiros eleitos teriam condições de discutir no mesmo nível desse jeito. Então, se fosse possível, analisar aí uma viabilidade, a possibilidade dos próximos serem feitos com mais pessoas assim. Okay? Só 2 comentários sobre isso aí. Primeiro, é o seguinte, esse evento, o evento de hoje é um evento da AIC, né? A Forluz está vindo aqui não para fazer, não foi iniciativa da Forluz, foi um evento da AIC, nós fomos convidados, né? Então, o convite é da AIC. Agora, nós estamos fazendo uma série de palestras em que todos os conselheiros todos os participantes da Forluz da região são convidados, né? Esse evento que teve em Patinga e Valadares, estava lá, tinha lá conselheiro eleito, tinha lá o DRP. É o que eu posso te falar sobre isso. Em nome da IC, né, nós agradecemos o Zé Ribeiro, né, pela palestra, por todos os esclarecimentos, a Maura também, que contribuiu conosco aqui, e agradecemos a todos vocês pela participação, né, contamos com todos, né, no próximo encontro, e tenham um ótimo final de semana.